Proibir pais irresponsáveis de baterem nos filhos com menos de 18 anos é a proposta da Lei da Palmada. A previsão é que os pais que agredirem fisicamente os seus filhos sejam encaminhados a cursos de orientação e a tratamentos psicológicos e, se for o caso, até mesmo um tratamento psiquiátrico. Para falar um pouquinho sobre esta realidade em Passo Fundo, nós convidamos a conselheira tutelar Jussara Gazzola. Seja muito bem-vinda ao PFTV. A gente quer entender um pouquinho mais, Jussara, desta lei que deve, ao que tudo indica, ser votada no Senado esta semana. Assim, muito obrigada pelo convite, né? Acho que é importante a gente, né, interagir e poder trazer um pouquinho da nossa experiência enquanto conselheira tutelar. O que a gente precisa entender, Thaís, é que essa lei ela tem 3 pontos fundamentais, né? Então, é proibir o uso de castigos físicos e tratamentos cruéis contra crianças e adolescentes. Segundo o item, né, é encaminhar pais ou responsáveis legais para tratamento psicológico ou psiquiátrico, se for o caso. E o terceiro, que já existe respaldo no Estatuto, que é o artigo 245, que refere das infrações administrativas. Então, a lei prevê que a omissão, ela será também punida, porque a pessoa ter conhecimento, saber que aquilo acontece com a criança e não comunicar às autoridades competentes, também tem um espaço para punição. Se aprovada, a população precisa saber que o Estado não vai intervir dentro da casa das pessoas. Isso tudo só acontecerá a partir de denúncias. Por isso, é um pouco do funcionamento do trabalho do Conselho Tutelar. É preciso fazer contato com o Conselho e denúncias para que um grupo seja acionado. Isso, a denúncia, sim, ela pode ser de forma anônima, né? A pessoa pode ligar, entrar em contato com o Conselho Tutelar, existe o Disque 100. Então, nós também estamos recebendo, a cidade de Passo Fundo, o Conselho Tutelar aqui local, recebe muitas denúncias através do Disque 100. Né? Às vezes a gente pede para a pessoa se identificar para nós, porque já aconteceu, né, da denúncia chegar, o conselheiro desloca toda a máquina pública, né, vai até lá e não acontece nada com a família. Daí, claro que a família que recebe a nossa visita, ela causa um desconforto. Mas denunciar sempre, e o Conselho Tutelar, ele trabalha com suspeita. Então, não precisa a pessoa deixar acontecer alguma coisa, como também às vezes a gente ouve, não, eu não denunciei porque eu esperei ele bater de novo, eu esperei abusar de novo. Não, o Conselho Tutelar trabalha com denúncia, suspeita. Agora, Jussara, aquele tipo de agressão que muitos pais cometem em seus filhos, esse tipo de agressão também é banido por essa lei. Quer dizer, não é permitido o puxão de orelha, a chinelada e outros métodos. A gente ouve também muitas pessoas dizendo assim, mas uma palmadinha, uma chinelada, um puxão de orelha. Só que na hora que o pai ou que a família está envolvida naquela situação, o pai não vai dar ou a mãe ali uma leve puxada de orelha, entende? Então ele chega no limite do estresse e o que ele faz? Para ele, a agressão na criança é o método que vai interromper aquele ciclo, a criança está perturbando. Então como é que eu vou resolver? Eu vou lá, dou uma chinelada, o que ela faz? Ela chora e vai para o quarto, mas isso não resolve. Qual é a alternativa, pela tua experiência como conselheira tutelar, Jussara, para os pais agirem em uma situação como essa, que a mãe e o pai já estão num nível de estresse bastante alto e que partiriam para a agressão? Olha, as técnicas, assim, de como lidar com essa situação, né? Nós temos lá dentro do Conselho Tutelar uma psicóloga, Márcia Dalalana. Então, todas as tardes ela atende a nossa comunidade e sempre na quarta-feira, 6h30 da tarde, ela tem um grupo de pais. Então, eu convido os pais a irem até o Conselho Tutelar, buscar esse trabalho, porque assim, as pessoas precisam conversar, né? Os pais precisam trocar ideia com outros pais, porque nenhum pai, nenhuma mãe ou um responsável legal nasce sabendo. E é claro que às vezes a criança, né, com todo o conhecimento que ela tem hoje, né, de televisão, internet, ela coloca às vezes a gente em certas situações que tu perde o controle. Mas o importante é não perder o controle, né, tentar negociar, conversar com aquela criança e nunca deixar aquela situação chegar no limite. Porque é claro que se eu estou no limite, já estou num estresse, a agressão para mim naquele momento vai ser a única alternativa.
Então é isso que nós temos que evitar. Bom, você é uma das 10 conselheiras tutelares que existem em Passo Fundo, em 2 micro-regiões. O número parece pequeno para uma população de quase 200 mil habitantes. Se pensa em ampliar esse número, Jussara? Sim, a proposta já foi encaminhada para o CONDICA, já está sendo analisada, já está sendo pensado. Vai acontecer logo a criação do 3º conselho, porque a nossa demanda é muito grande, né? Cada conselheiro, além dos seus procedimentos administrativos que tem dentro do conselho, nós atendemos as EMEIs, as escolas, né? Todos os hospitais. Então, assim, a demanda realmente é muito grande. E com relação ao volume de denúncias que vocês recebem de agressão, você me contava que estava de plantão na semana passada, como é que é essa rotina, Jussara? É, assim, ó, quando o conselheiro, né, está de plantão, ele faz o plantão 24 horas. E às vezes a gente recebe denúncias pelo Disque 100, como eu falei. Até inclusive semana passada eu recebi uma denúncia, né, de uma suspeita de abuso sexual, né, através do Disque 100. Então a gente recebe aquela denúncia, faz uma visita na casa, né, na família, deixa uma notificação e convida aquela mãe, enfim, o responsável, né, que cuida daquela criança para comparecer no conselho. Daí ali no conselho a gente expõe o motivo da notificação, né, e passa a fazer os encaminhamentos. No caso, né, de uma suspeita de abuso, nós temos a própria Sencas, né, com o trabalho do CREAS, e o CEPIA, que já trabalha aqui com esses casos, né. Então, inicia ali os nossos encaminhamentos. Disque 100 é o número mais indicado para fazer esse tipo de denúncia? Sim, Disque 100 e o Conselho Tutelar, e também existe a Delegacia da Criança, né, de Proteção da Criança e do Adolescente. Tá certo. O importante é denunciar. Jussara, muito obrigada e bom trabalho para você. Obrigada. Nós agradecemos.